Anteriormente em guerras mundiais. Um único tiro de pistola arrastou o mundo inteiro para uma guerra. Jovens de ambos os lados correm para juntarem-se na luta. O comandante francês Charles de Gaulle conduz missões mortais no território de ninguém. Enquanto o soldado Benito Mussolini se torna um experiente franco-atirador. Considerem que nós podemos... Winston Churchill ordena a tremenda tragédia ocorrida em Galípoli. Isto é guerra! Depois busca se redimir na brutalidade das trincheiras de guerra. Estão vindo! O soldado Adolf Hitler escapa por pouco da morte. Camarada? Camarada. Lenin e Stalin detonam a Rússia por dentro, levando a Alemanha um passo mais perto da vitória. A guerra global já afligia a Europa há longos 3 anos e meio. Ambos os lados, aliados e alemães, estavam exaustos, atolados nas trincheiras do norte da França. As coisas ficaram feias na Primeira Guerra Mundial. A Europa ficou exaurida, muitas cidades destruídas, a fome e as doenças já estavam se espalhando. A Cruz Vermelha não podia dar conta do que acontecia. Os aliados europeus precisavam de reforços, energia nova, sangue novo. Para ajudar na luta, os aliados recrutam um novo país para seu lado. Na sequência de sua longamente aguardada entrada na guerra, a América se prepara para marcar presença. 10.000 combatentes americanos começam a chegar na França por dia, prontos para reforçar os aliados. A América transferiu centenas de milhares de soldados para a França, então a Alemanha sentiu aumentar a pressão. Os alemães pensaram, agora que vencemos a Rússia em 1917, podemos mover as tropas do fronte leste para o oeste e lançar a nossa última ofensiva. Agora é a hora de vencermos a guerra antes que os americanos o façam. Com suas forças concentradas no fronte ocidental, os alemães lançam a ofensiva da primavera. Uma série de ousados ataques surpresa. Unidades alemãs especializadas se infiltram nas trincheiras aliadas e atacam seus postos de comando. O ataque foi tão bem sucedido que a vitória alemã estava praticamente assegurada. Mas as linhas de suprimento das potências centrais estavam muito estiradas e não tinham tanques para manter o terreno. Visando Paris, os alemães atacam Marne. Os alemães estavam prontos para conquistar a França, mas havia uma pequena pedra no sapato inesperada para os alemães. Era Marne. Foi aí que os aliados, com reforços americanos, conseguiram deter o avanço alemão. Os franceses contra-atacam e conquistam Marne.
2 dias depois, os aliados atacam Amiens, vencendo novamente. Capitalizando esses ganhos, o primeiro ataque liderado pelos americanos ocorre em Saint-Mihiel. O grande objetivo desses ataques era forçar as potências do centro a saírem da França. Os americanos trouxeram consigo exatamente a arma que faltava aos alemães. Um batalhão de tanques leves feitos na França, sob o comando do coronel George S. Patton. Avançamos quando amanhecer. Patton testa sua nova estratégia. Ele adota um novo tipo de armamento, o tanque. Então, foi uma batalha importante para ele, para provar que os tanques eram valiosos no campo de batalha e assim estabelecer-se como um importante líder militar. Na noite anterior à invasão planejada, Patton não consegue dormir. Ele sai da trincheira totalmente desprotegido, avançando fundo na terra de ninguém. É o lugar mais perigoso do mundo. Mas Patton precisa de informações. Assim, estabelece uma rota em que seus tanques não atolem na lama. Ao se olhar para alguém como George Patton, que usa bem a informação, vemos que o melhor que ele fez foi transformar a informação em ação bem rapidamente. A tendência de George Patton era para a ação, porque era agressivo e foi muito efetivo nisso. Em 12 de setembro de 1918, 500 mil de soldados americanos, junto com 4 divisões do exército francês, penetram no campo de batalha em Saint-Mihiel. Entre eles estava George Patton. Os alemães impõem feroz resistência. Mas as informações levantadas por Patton valem a pena. E sua brigada de tanques começa a romper a linha alemã. Dentre os soldados em Saint-Mihiel, encontra-se o general brigadeiro Douglas MacArthur. Soldado, avance ao flanco esquerdo, agora! Sim, senhor. General, a companhia italiana está avançando. Se posicione no morro. Sim, senhor. Avancem, avancem agora! Tenente George S. Patton, 1ª Brigada de Tanques. General Brigadeiro Douglas MacArthur, 42ª Infantaria. General, pedem sua presença. Muito bem, rapazes. Vamos! Patton e MacArthur estavam em Saint-Mihiel e encontram-se no campo pela primeira vez. Em meio ao fogo de artilharia por todos os lados, esses dois homens, que teriam importante papel forjando o futuro do século XX, nem imaginavam o que a história reservava. MacArthur descendia de uma longa linhagem de militares. Seu pai havia recebido a Medalha de Honra do Congresso na Guerra Civil Americana. Nada menos seria esperado de seu filho. Douglas MacArthur liderou ataques caminhando na terra de ninguém sem medo. Ele incorporava uma tremenda habilidade e incrível autoconfiança. Os dois graduados em West Point seriam aliados e rivais por décadas. Juntos com o exército francês e 500 mil de americanos, os aliados vencem e tomam Saint-Mihiel.
A 380 quilômetros dali, anos de luta nas trincheiras transformaram Adolf Hitler de um solitário sem objetivo em um soldado endurecido. A ideologia de Hitler cria raízes nas linhas de frente. Ele começa a acreditar na superioridade alemã, certo de que suportaria tudo que os aliados atirassem contra eles. Gás! Gás! Depressa! Os ataques com gás são intermináveis. Para Hitler, é quase uma rotina. Mas dessa vez, foi diferente. Desde que o gás lacrimogênio foi usado pela primeira vez, os aliados vinham se equiparando aos alemães passo a passo, conforme desenvolviam gases cada vez mais mortais. Gás! Gás! A última arma que ambos os lados agora possuem é o gás mostarda. Permanece nas trincheiras por dias e ataca o sistema respiratório e a pele. O gás mostarda afeta o sistema nervoso central, cria bolhas de coloração mostarda na pele. Cega as pessoas, descama as membranas mucosas e é incrivelmente doloroso e debilitante. E como é inodoro, quando se percebe que foi inalado e penetrou na pele, já é tarde. Os dias de Hitler nas linhas de frente se acabaram. Mas para ele, a guerra apenas começou. A ofensiva dos aliados força o exército alemão a relocar seus prisioneiros de guerra bem no interior da Alemanha, em um enorme campo de prisioneiros perto de Munique. Entre os prisioneiros, encontra-se um comandante francês, capturado ao sair de licença de seu batalhão posicionado em Verdun. Era o capitão Charles de Gaulle. Esta foi uma informação contada pelo próprio de Gaulle. Ele e seus homens se viram cercados. Só que ele desejava escapar com seus homens. Atiraram uma granada contra ele. Ele deitou-se no chão e um soldado alemão o atingiu ferozmente na perna com a baioneta e ele desmaiou. Ao acordar, ele estava atrás das linhas alemãs. Com o tempo na prisão se arrastando, de Gaulle deseja retornar às linhas de frente francesas, planejando assim escapar. O hospital é ligado ao campo por uma única porta.
Se passarmos por ela, chegamos às matas em 5 minutos. Se chegarmos a essa porta, ela é guardada de dia e de noite. De Gaulle era um patriota e um soldado, e é dever de cada soldado e cada oficial escapar. Ficar preso o torna inútil. Então, escapar é seu dever. Depois de diversas tentativas de fugas frustradas, De Gaulle é colocado em confinamento solitário. Interrogado e repetidamente torturado, ele continua leal à França, recusando-se a se entregar aos alemães. Apesar de estar distante da luta, De Gaulle vai aprendendo o que é preciso para se tornar um grande líder. Eu passei quase 3 anos em confinamento solitário e dar batidas na parede era o modo primário que tínhamos de nos comunicar. Aprendemos que juntos podemos conseguir resistir ao inimigo. Isto também me ensinou a dar o devido valor. Não só à liberdade, mas de servir a uma causa maior que o nosso próprio interesse. Na floresta de Argonne, a América e a França lutam lado a lado contra os alemães. O general MacArthur busca um meio de penetrar nas defesas alemãs. De vez em quando, alguém cruza a constelação de líderes militares parecendo como uma estrela cadente. E Douglas MacArthur fez isso. Através de uma foto de reconhecimento das trincheiras alemãs do fronte ocidental, MacArthur percebe um trecho desguarnecido do exército alemão. Informações são essenciais, e quanto mais tem, melhor. Mas, no final das contas, são os seus instintos que prevalecem. MacArthur está determinado a romper a linha e confinar os alemães em suas trincheiras. E no outono de 1918, as forças americanas e francesas iniciam a Batalha da Floresta de Argonne. Fogo! Foi o maior compromisso das tropas americanas da Primeira Guerra Mundial. Fogo! Os generais franceses e ingleses tinham opiniões desencontradas com relação aos americanos. Por um lado, apreciavam ver mais forças, mas é claro que eles sabiam muito mais como lutar naquela guerra do que os americanos novatos. Vamos! Ataquem! O alto número de baixas crescia em ambos os lados. As duras batalhas eram parte de uma campanha muito maior em todo o fronte ocidental. Elaborada para forçar uma completa retirada alemã, que posteriormente passou a ser conhecida como a Ofensiva dos 100 Dias. Mexam-se! Depressa! Estão chegando! Todas as nações aliadas se uniram, Avancem! formando a maior força de luta que o mundo já vira. A Ofensiva dos 100 Dias foi um grande feito em armas. Finalmente usaram a tecnologia adequadamente e aprenderam a coordenar infantaria, tanques e artilharia. A euforia, o entusiasmo. Muitos dos que saíam de fronteiras para atacar esperavam morrer, mas acabaram vivos. Mexam-se! Depressa! Vamos! 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 Ataquem! Vamos! Depressa! Vamos!
Depois de meses lutando, os aliados finalmente conseguem, forçando o poderoso exército alemão a se retirar. Finalmente, sem outra opção, dezenas de milhares de soldados alemães depõem armas e se rendem. Se você tem um grande evento a enfrentar, um grande líder precisa da inteligência para saber o que precisa ser feito. E é preciso a resistência física e mental para efetivamente seguir adiante, quase sempre contra grandes contrariedades. Após 4 anos de luta contínua e mais de 37 milhões de mortes, ambos os lados concordaram com um cessar-fogo. Os alemães assinaram o armistício, a efetiva rendição, a bordo de um vagão de trem francês no norte da França. Quando o mundo é abalado e se rearranja, como ocorre depois de grandes eventos como o final de uma guerra, existe toda uma mescla de emoções diferentes. A primeira é a euforia que faz parte de um evento que está mudando o mundo. E nunca há tempo para se olhar para trás. Há sempre que se olhar para frente. Paz. Enquanto o fim da guerra é aclamado e celebrado em quase toda parte, a rendição inesperada dos alemães leva o país ao caos. Muitos se recusam a aceitar a derrota. A população alemã ficou surpresa. De repente, a guerra havia terminado e eles haviam perdido, e isto era impensável, era incompreensível. Assim, o povo alemão não aceitava a derrota. Revolução varre toda a Alemanha. A Alemanha entra em um momento de animação suspensa. Foi um enorme colapso. Foi o colapso total. Enquanto a maior parte do mundo dá boas-vindas à paz, alguns, bem no coração da Alemanha, recusam-se a aceitar a derrota. Hitler foi ferido em um ataque com gás bem no final da guerra. Então foi hospitalizado e ficou temporariamente cego. Foi Deus quem enviou esta guerra contra os exércitos ocidentais. Enquanto estava no hospital, soube que a Alemanha havia perdido a Primeira Grande Guerra. E isto produziu uma virada crucial na vida de Hitler. Na estreita visão de Hitler, era sempre vida ou morte. Vitória ou derrota total. Para ele, a rendição era algo não germânico. Uma covardia quem se rendia desse jeito. Hitler tomou a rendição como algo pessoal. Um golpe destrutivo e pessoal em si mesmo. Ele também assumiu isso como uma missão. A lição de vida. Para conseguir se vingar e retificar a rendição. Com o final das lutas, a pressão recai sobre os líderes aliados para que cheguem a um entendimento, evitando que a guerra irrompa novamente. Os líderes mundiais convergem então para a França para negociar os termos de paz. Paris, França, janeiro de 1919. Os líderes reúnem-se em Paris, mas um país não foi convidado à mesa: a Alemanha. Senhores, por favor, sentem-se. Com licença. Vamos começar Sim, considerando os pontos importantes.
antes de discutirmos qualquer ideia que seja individual. Cada país tinha sua própria agenda. A França, temerosa de um futuro ataque, quer a derrota total da Alemanha com reparações incapacitantes. A Inglaterra quer um tom mais suave com a Alemanha, para que possa agir como intermediária com a Rússia comunista. Eu não acredito nisso. Eu preciso que todas as nações se juntem em uma frente única e preciso de sua ajuda. A Itália quer os territórios prometidos ao se juntar aos aliados. O Japão também quer territórios. Mas o mais importante, quer uma cláusula de igualdade que lhe assegure posição de igualdade no cenário mundial. Com licença. O presidente Wilson também tem sua agenda. Qual era a ideia de Wilson? Se não quiserem ver novamente este grande show de horrores, será melhor criar um sistema internacional que resfrie países como a Alemanha de fazerem coisas terríveis que levem a uma grande guerra. Wilson chega com um plano de paz de 14 pontos. A peça-chave para a criação da Liga das Nações. Um corpo governativo internacional que manteria a paz mundial. Eu penso que ainda seja Senhor possível. presidente, eu vou lhe conceder o meu maior apoio. Quando Wilson apresentou os 14 pontos, Clemenceau fez a famosa observação. Até o próprio Deus apresentou só 10. Essa crença de Wilson de que os Estados Unidos e suas ambições eram de alguma forma mais elevadas e morais que as de quaisquer outros ficou entalada nas gargantas deles. As negociações de paz se arrastavam há meses. Um acordo entre os vencedores parecia possível, mas Wilson de repente fica muito doente, forçando-o a deixar o país. Os médicos logo descobrem que ele fora acometido com a gripe espanhola. Uma pandemia mortal que já havia matado mais de 50 milhões de pessoas no mundo todo. Gripe espanhola aumenta em todo o país. Sem Wilson, as negociações logo deterioraram. O fundamento de qualquer aliança é o respeito verdadeiro entre as partes. E pela minha experiência, as potências não precisam ser do mesmo tamanho para formar uma forte aliança, mas precisam ser capazes de confiar umas nas outras e ir em auxílio umas das outras. Depois de 6 meses de intensas negociações, os aliados finalmente tinham um tratado. Mas o acordo final estava muito distante do plano equitativo que Wilson esperava. A Itália não conseguiu os territórios que lhe foram prometidos ao se juntar à guerra e sentiu-se traída. O Japão também não conseguiu territórios e, pior, a proposição antirracista de ser reconhecido como um igual foi derrubada. A cláusula de igualdade foi revogada por uma combinação perversa de resistência interna do Império Britânico, liderada pelos australianos, e pelo anseio colaboracionista da administração Wilson. Os japoneses saíram de Versalhes muito decepcionados, dizendo que parecia que todos tinham direito a ter um império, menos eles. Isso lançou as sementes de um sentimento de profundo descontentamento. A Europa finalmente tinha a paz. Mas enquanto a maior parte do mundo celebrava, a Alemanha tinha de pagar aos aliados mais de 80 bilhões de dólares, equivalente a quase meio trilhão em valores de hoje. Um débito que não quitariam antes de 2010. Como resultado, seu governo logo se quebrou financeiramente, levando milhões de alemães à pobreza. A devastação econômica transformou completamente o país e seu povo. A Alemanha imediatamente se viu lutando com a questão da sobrevivência. Para os alemães comuns, a guerra não terminou em novembro de 1918. Para os alemães comuns, a batalha pela sobrevivência, a luta diária por comida, o esforço para conseguir calçados e roupas se estendeu pelos anos 20. Com o ódio e a fome se espalhando, crescem as tensões por todo o país.
A Alemanha se encontrava à beira da guerra civil. A direita e a esquerda lutam entre si nas ruas. Grupos paramilitares se opõem. A Alemanha, então, torna-se uma nação dividida. O término da Primeira Grande Guerra não foi um tratado, foi um armistício que provavelmente duraria uns 20 anos. Significava que, de fato, não abatêramos o espírito alemão. Na verdade, não tínhamos resolvido o problema. Alemanha. Na Alemanha, o sentimento perceptível era de perda, depressão, desunião. Eu creio que as pessoas se preocupavam com a situação. Aumentando a intranquilidade do país, os milhares de soldados que retornam ficam perambulando pelas ruas das cidades como em Munique. Seu futuro é incerto. E dentre eles estava Adolf Hitler. Um dos que não acreditaram que a paz fosse durar muito era Winston Churchill. Tendo voltado das linhas de frente para Londres, ele se empenha em reconstruir sua carreira política e consegue, por estreita margem, reaver seu assento no parlamento. Havia muita dúvida em relação a Churchill. Ele parecia errático em seus julgamentos e sua decisão a respeito da campanha de Galípoli teve consequências desastrosas. Mas foi durante a guerra que ele provou suas credenciais de liderança. E isso foi o que o transformou. Churchill retorna ao governo convencido de que a ameaça alemã não terminou. Paris, França. Depois de 2 anos e meio como prisioneiro de guerra, Charles de Gaulle finalmente está livre. Depois de sua experiência na prisão, ele continua no exército francês, aceitando um posto de instrutor na Academia Militar em Paris, onde ele foca na incorporação de novas tecnologias, como o tanque, para que da próxima vez que irrompa a luta, a França esteja preparada. Para de Gaulle, a primeira grande guerra foi um verdadeiro drama, um drama do cativeiro, da inação. Em 1918, ele escreveu: "De agora em diante, irei tentar realmente pensar e agir para compensar minha inação durante a guerra." De Gaulle queria, acima de tudo, ser um homem de ação. Depois de liderar suas tropas para a vitória na França, o general brigadeiro Douglas MacArthur recebe um dos mais prestigiados postos nas Forças Armadas. Vai se atrasar novamente? Não, senhor! Superintendente da Academia Militar de West Point, onde imediatamente começa a preparar os soldados americanos para combate, caso a paz venha a falhar. A 380 quilômetros dali, em sua academia de tanques em Camp Meade, Maryland, o coronel George S. Patton também está treinando a próxima geração de soldados americanos. Apontar! E como MacArthur, ele aposta que o cessar-fogo não vai durar. Fogo! 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 Na Itália, um homem enxerga o fim da luta como uma oportunidade. Benito Mussolini, ao ser ferido por um morteiro, retorna ao seu trabalho como editor de um poderoso jornal. Mas o país pelo qual lutou para proteger está agora em declínio. A Itália saiu da guerra como vencedora, mas não recebeu os territórios que esperava ganhar. Isto criou um sentimento de ultraje entre os italianos nacionalistas, um sentimento de quase derrota, apesar de estarem do lado vencedor. Mussolini usa seu jornal para difundir sua visão de uma nova Itália, que, sob uma forte liderança, poderia retomar a glória do Império Romano. Ele acredita que poderia ser esse líder, o homem que restauraria a grandeza da Itália.
Logo, ele leva sua visão antigovernista a um novo meio, o rádio, transmitindo sua mensagem radical, nacionalista e autoritária para milhões. Nós entramos efetivamente em guerra desde que levantamos a bandeira de nossa revolução, que foi então defendida por um pequeno grupo de homens contra os maçônicos, democratas e capitalistas do mundo. Mussolini era um homem de palavras fortes. Ele gostava da ideia de derrubar as instituições existentes e favorecia o uso da violência para conseguir isso. Para tornar realidade sua visão, Mussolini forma um bando de truculentos soldados chamados de camisas negras, que aterrorizam seus oponentes políticos e iniciam os preparativos para uma revolução armada. Em questão de meses, Mussolini lança um movimento que irá influenciar Hitler e mudar o destino da Itália. Ainda cambaleante com a rendição alemã, Adolf Hitler retorna a Munique, sem perspectiva de alguma carreira. Soldado Adolf Hitler. Senhor? Sente-se. Está procurando trabalho. Senhor, eu estou pronto para trabalhar. Eu entendo. Mas, infelizmente, eu não tenho nada. Nada? Não há trabalho. A guerra terminou. Tem que haver alguma coisa. Depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu dei. Há um novo grupo político na cidade. O Partido dos Trabalhadores. Precisamos descobrir mais sobre eles. E quais as intenções? Sim, senhor. Tente não chamar a atenção. O Tratado de Versalhes causou as condições econômicas que favoreciam extremismos. É fácil ver na história que, quando a economia fica terrível, isto favorece o surgimento de todo tipo de organizações extremistas. Hitler é indicado para se infiltrar no Partido dos Trabalhadores Alemães, uma das muitas organizações antigovernistas que se formaram na esteira do tratado. Durante meses, ele comparece a reuniões secretas realizadas em locais não divulgados pelo país. Eles aviltaram nossa honra. O Tratado de Versalhes não tem meu acordo. É como se nada tivesse acontecido, como se tivéssemos sido esquecidos. Mas Hitler logo percebe que os membros do Partido dos Trabalhadores não são comunistas, e sim nacionalistas radicais, intensamente leais à terra-mãe, e muitos deles abrigam visões extremadas da superioridade germânica, visões nada diferentes que as dele mesmo. Nunca houve um esforço real para se lidar com os danos ocorridos durante a Primeira Grande Guerra. Essa falha foi o que acabou levando à ascensão de Hitler e do nazismo. A Alemanha, como um todo, está morta. Nada restou dela. Temos revoltas nas ruas. Não há mais uma Alemanha para a qual lutar. A Alemanha precisa se dividir. É apenas através disto que poderemos sobreviver. Não, senhor. Não há mais nada pelo que lutar. Não há nada pelo que lutar? Famosas últimas palavras de todos os vira-casacas da história da guerra. Os fracos dentre nós voltam-se a essas desculpas para abandonar o orgulho e a esperança, quando é apenas a união que separa os vitoriosos dos derrotados. E está claro que pararam de lutar. Mas nós ainda lutamos na Grande Guerra Alemã. Nossa guerra pelo que merecemos. Uma Alemanha unida e forte. Uma Alemanha orgulhosa.
A Alemanha é um gigante adormecido. E quando livrarmos a nossa nação das fraudes sem fibras dentre nós, juntamente com os criminosos de Versalhes, iremos novamente encontrar a grandeza. Adolf Hitler deixa o exército alemão, devotando-se totalmente ao Partido Antigovernista dos Trabalhadores. Sua popularidade e retórica feroz na questão do nacionalismo e antissemitismo o fazem se destacar no grupo. E ele é promovido a chefe da propaganda. Sua primeira ordem de negócios é uma completa transformação do partido. Chamaremos a nós mesmos de Partido do Nacional Socialismo! Sob a liderança de Hitler, as filiações ao Partido Nacional Socialista rapidamente se expandem, com Hitler experimentando pela primeira vez o poder real. Os judeus vigiam a nossa ascensão à glória. Há muitos relatos, desde muito cedo, sobre o carisma de Hitler como orador. E ele gradualmente foi percebendo que era, de fato, um poderoso orador, bem mais poderoso que qualquer um ao seu redor, e começa a usar isso como trunfo. E para manter todos os alemães sob sua atração, Hitler precisa de uma imagem forte que incendeie as mentes de milhões. Hoje em dia chamamos isso de um logotipo. Foi desenhado pessoalmente por Hitler e ele pode ter colocado parte de seus impulsos artísticos nisso. A parte essencial disso remonta à Índia, mas foi adotada como símbolo do racismo e antissemitismo, combinado ao fundo vermelho do socialismo e tendo vermelho, branco e preto, remetendo ao velho Kaiser. Enquanto Hitler ainda está nos primeiros estágios de sua revolução, Benito Mussolini já arrebanhou um exército de seguidores e está pronto para tomar a Itália pela força. Durante 7 dias em 1922, em uma demonstração maciça de popularidade, Mussolini orquestra a marcha de 30 mil camisas negras em Roma. Com o povo atrás de si, Mussolini e os camisas negras invadem o Palácio Real, forçando o rei da Itália a entregar o controle do governo. Mussolini assume o poder na Itália em 1922. Sua bem-sucedida marcha sobre Roma foi facilitada pelo processo de expansão do ego e adulação das pessoas ao redor de Mussolini e, finalmente, da maioria da opinião pública do país. Este é um processo perigoso. Em poucos meses, Mussolini se transforma de editor de jornal no homem mais poderoso da Itália. E a 960 quilômetros ao norte dali, Adolf Hitler observa tudo o que Mussolini fez. E ele quer esse mesmo poder total para si. Então, ele forma seu próprio exército. Desde cedo, Hitler parece ter se impressionado muito com Mussolini e sua marcha sobre Roma. Sua subida ao poder teve como modelo o que os fascistas fizeram na Itália. A 8 de novembro de 1923, Hitler lidera os nazistas rumo ao Hall da Cerveja em Munique, onde os principais membros do governo se reuniam.
A Alemanha está morta. E vocês conspiraram para matá-la. A esmagaram com sua incompetência. A sangraram com sua corrupção. Vocês a profanaram ao controlá-la com gente degenerada. Já chega! A revolução começou! Juntem-se a nós agora, ao darmos início a uma nova Alemanha. Ao observá-lo, a gente pensa como Adolf Hitler conseguiu que tantos o seguissem. Eu creio que foi em parte porque ele conseguia persuadir muitos de que aquilo era a coisa certa a fazer, e em parte porque as pessoas eram intimidadas por ele. Após irromper no hall da cerveja, Hitler lidera os nazistas pelas ruas da cidade para tomar a cidade pela força. Mas, ao contrário da Itália, a polícia alemã estava preparada. Alto! Preparar! Apontar! Juntem-se a nós! O Partido Nacional Socialista conseguiu tomar o governo! Diferente de Mussolini, a tentativa de Hitler de assumir o poder falha. E ele é preso acusado de traição. Então ele passa seu tempo na prisão, planejando seu próximo movimento. O resto do que era essa nação. Sangue de nosso sangue. Carne de nossa carne. Liderar uma ideia. Para angariar seguidores e difundir sua mensagem, Hitler cria um manifesto, cujo cerne é um plano radical para a dominação do mundo. Nós devemos sempre lutar para salvaguardar a existência e a reprodução de nossa raça e nosso povo. Mein Kampf, Adolf Hitler. A seguir, em guerras mundiais. A luta pode ter cessado, mas a guerra não terminou. Da Grande Depressão Global, uma nova geração de líderes emerge. O Tratado de Versalhes. Que essas cadeias sejam rompidas. Enquanto uns se desesperam para manter a paz. Ninguém dentre esses, general, quer que ponhamos dinheiro na próxima guerra. Outros renascem das cinzas, desejando reacender a Grande Guerra Global. Hitler é muito mais perigoso do que tudo que já enfrentamos antes. Bombardeiem cada cidade, cada aldeia, cada vilarejo. Vamos aniquilá-los. E com a luta irrompendo de novo. Isto não é um pedido, isto é uma ordem. O destino da humanidade está em jogo. É tempo de romper o jogo americano de uma vez por todas.